Nossa viagem de hoje é para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O município está situado a 290 quilômetros da capital Porto Alegre e conta com pouco mais de 197 mil habitantes. E quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da região é o presidente Jair Dutra Rodrigues. Bom dia, Jair. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando pelo canal do produtor nesse momento. Jair, conta pra gente primeiro qual é o potencial, o que se produz aí em Passo Fundo. A nossa região é essencialmente agrícola, produzindo soja no verão e alguma coisa de milho. O plantio de milho, mesmo sendo necessário, o produtor sabendo que é necessário fazer o plantio, não tem um plantio muito grande na nossa região. A maioria das lavouras dos campos são plantados de soja. E no inverno, alguns produtores ainda plantam trigo, alguma coisa de cevada é plantada também na nossa região e alguma coisa de canola. Mas nos últimos anos, o produtor não está incentivado ao plantio de inverno, principalmente pelas políticas da venda do trigo, que é muito ruim aqui para a nossa região. Nós somos dos últimos do Brasil a colher o trigo e na hora da venda o produtor não tem preço para venda desse produto e acaba sendo normalmente empatando com o custo de produção. E aí o produtor está desestimulado o plantio. A cada ano que passa é menos produtor plantando trigo na nossa região. Como é que foi nesse último ano aí a preocupação dos produtores ainda com relação ao trigo? O que precisa ser feito para melhorar essa questão aí, para estimular o produtor que vem nessa na hora de realmente poder vender, comercializar e acaba ficando no prejuízo? O Brasil precisa de 10 milhões de toneladas de trigo para suprir a sua demanda. E produzimos 6 milhões de toneladas. Você imagina, então, um produto que falta para a demanda nacional, todos os anos falta. E o produtor não tem incentivo governamental para continuar plantando. O governo prefere importar Argentina, Canadá, Paraguai, Uruguai, do que incentivar o nosso produtor a fazer o plantio. E quando o produtor colhe muito trigo, que foi o caso do ano passado, não conseguimos mandar esse trigo daqui do sul do Brasil para o Nordeste, por exemplo. Por quê? A lei de cabotagem que tem no Brasil é uma lei imperial ainda, proibindo os navios estrangeiros de carregar aqui no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e levar para Fortaleza, por exemplo. Só quem pode fazer esse transporte hoje são navios nacionais. Então, são muito poucos os navios nacionais que fazem esse transporte e cobram muito caro. Para vocês terem uma ideia, é mais barato levar o nosso trigo para a África com um navio internacional do que um navio nacional carregar aqui no Porto do Rio Grande e levar para Fortaleza. Então, esses são os entraves da cabotagem, que é chamada aqui no Brasil. É um problema, né? Já que tanto se fala em infraestrutura no Brasil, de usar todos os modais no Brasil, né? E isso é uma questão que está para ser mudada, pelo menos estão pressionando para que mudem essa questão da cabotagem? Sim. O Sindicato Rural de Passo Fundo foi uma das primeiras entidades a cobrar do governo do estado para trabalhar nesse problema da lei de cabotagem. E estamos trabalhando já há alguns anos. Eu fui presidente do Sindicato Rural aqui de Passo Fundo de 2007 a 2009. E depois disso, mais outros 2 presidentes passaram pela presidência do sindicato e agora eu retornei, então. Desde 2007, nós estamos em contato com o governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, para nós conseguir mudar isso. E ainda estamos trabalhando nessa questão que não conseguimos, mas já avançamos e muito. Um avanço grande que foi conseguido aqui no estado é fazer a segregação do trigo, é separar o trigo por variedades. Existe trigo que é bom somente para bolacha, existe trigo que é bom somente para pão,
E antigamente isso era colocado tudo num armazém só e misturado. Hoje já é separado, que se consegue então um preço melhor desse trigo segregado, tanto nacional quanto para exportar. Ele precisa ser separado por variedades para agregar melhor preço nele. E aí o produtor vai plantar aquilo que está mais necessitando no mercado, aquele tipo de trigo que necessita mais. Agora, isso já está consolidado, essa parte já tem estrutura para fazer essa separação? Isso o produtor já está conseguindo entrar no mercado com o que ele quer? Sim, já. Depois de muitas reuniões e muita conscientização, já está conseguindo fazer hoje essa separação, essa segregação do trigo. Isso é um passo importante, né? Muito. Bem importante. Agora o trigo, essa questão é complicada, é complexa, você precisa de mais políticas públicas para isso, né? E com relação à soja, como é que foi a safra de vocês aí? A safra de soja aqui no norte do Rio Grande do Sul, que já está encerrada a colheita, foi muito boa. A produção foi melhor que o ano passado. Tivemos algumas médias de 70 sacas de soja por hectare, e isso foi muito bom em comparação ao ano passado, que foi um ano que choveu muito para nós. E aí não conseguimos fazer os tratamentos na época adequada, na época certa. E esse ano não. As chuvas foram de boa quantidade também, não chegou a faltar chuva para nós, mas nós conseguimos de 15 em 15 dias entrar na lavoura e fazer o tratamento necessário na soja. E a região aqui toda colheu bem. Alguns pontos que houve um excesso de chuva na colheita ou teve algum veranico durante a maturação da soja, aconteceu, mas muito pouco. Na média geral, foi muito bom aqui na nossa região. Na região norte, a região central do Rio Grande do Sul e a região da fronteira ainda está colhendo. E nesse momento estão em dificuldade da colheita por causa do tempo. Chove muito aqui na nossa região nesses últimos dias e o pessoal teve que parar então a colheita pelo motivo da umidade. O preço preocupa? O preço da soja vai acabar compensando pela quantidade que colhemos a mais, mas preocupa sim. Hoje a soja a R$ 55, R$ 58 reais a saca já fica próximo do custo de produção. E aí o produtor está fazendo a coisa certa nesse momento, que é não vender a soja. Está segurando a soja ou no armazém da cooperativa ou no seu próprio armazém, está segurando, não fazendo a venda para esperar um melhor preço. E isso tem que ser feito mesmo, que daí assim acaba fazendo com que o preço reaja e aí o produtor pode fazer a sua venda. Existem alguns contratos a serem pagos por cerealistas agora no final desse mês e no final do mês de maio. Contratos que fizemos no ano passado e muito bem vendido, foi vendido soja a R$ 90, foi vendido soja a 85, a 80 reais a saca, e o produtor então está aguardando receber esses contratos para fazer o pagamento de suas contas. Tá certo. Agora, rapidamente, podia falar para a gente um pouquinho sobre a estrutura do sindicato. Nós temos até algumas fotos que nós vamos mostrar. Qual é a estrutura e o atendimento aí em Passo Fundo? O Sindicato Rural de Passo Fundo é um sindicato que sempre esteve atento aos problemas ligados com o produtor, com o homem do campo. Nós temos ações que foram iniciadas aqui em Passo Fundo pelo nosso sindicato e depois espalhado por todo o Rio Grande do Sul e até mesmo pelo Brasil, que uma das ações que nós fizemos foi contra os royalties da Monsanto, os 2% de royalties da Monsanto, que já havia expirado os 20 anos de patente e nós continuávamos pagando. Foi o Sindicato de Passo Fundo que iniciou essa questão e hoje a gente não paga mais. O Fundo Rural também, em 2009, foi uma ação que, depois que o frigorífico lá do Mato Grosso fez, nós fizemos também aqui, e foi dos primeiros sindicatos da região a fazer ação contra o Fundo Rural. Ganhamos a liminar até agora, então nós tínhamos essa liminar, e foi uma economia que o produtor teve
nos últimos anos desses pagamentos, tanto do royalty quanto do fundo rural. E também a questão indígena. Aqui na nossa região teve no passado muitas invasões de grupos indígenas reivindicando terra. E nós entramos com ação de reintegração de posse, nós entramos com ação do interdito proibitório, proibindo os índios de invadir terra particular aqui na nossa região, e conseguimos. Por esse motivo, hoje, nós não estamos tendo problema indígena aqui na nossa região, porque o sindicato sempre trabalhou atuante em defesa do produtor. Tá certo. Eu agradeço a participação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Passo Fundo, Jair Dutra Rodrigues. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Marcelo, um bom dia e estamos sempre à disposição.